saber como criar um super roteiro para suas próximas viagens, tá bom? Fica aqui comigo. Então, como criar um super roteiro para suas próximas viagens? Tem várias formas de você criar roteiros, mas eu vou estar te ensinando uma forma que é muito legal, que a gente usa bastante, que é através do My Maps, tá bom? Mas como é que você vai fazer isso tudo? Vamos lá comigo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no seu Google e você digita My Maps, tá bom? E aí, o primeiro link que vai aparecer é o link que você precisa, beleza? Aí você entrando nesse My Maps, olha aqui os que eu já tenho. Então, eu vou te dar um exemplo aqui do que eu criei de ponto de interesse lá quando eu fui para Nova York. Então, vamos lá. Eu coloquei cada informação dos lugares que eu queria ir. Então, é assim... você no início você vai preparar o roteiro, você fala, né, meu Deus, onde eu vou, o que eu vou fazer? Então tem várias possibilidades que você tem. Primeiro você tem que ver o que você gosta de fazer. Então você está indo para aquele lugar e você precisa pesquisar bastante. Eu recomendei alguns guias de papel que você pode comprar. Uma aquisição que você faz, você gasta super pouquinho, mas é bem interessante. Se você for lá no nosso site, né, então você vai ter lá as informações, né, dos guias de viagens que você pode ver. Então tem alguns que você pode comprar. Eu dei alguns exemplos, é claro que tem milhares de outros. Você pode começar a fazer o seu guia, o seu roteiro através dessas informações, mas é claro, na internet você tem muita coisa. No próprio Google, quando você vai para algum lugar, então você vai olhar lá no Google Maps, você escolhe a cidade que você quer ir, né? Então você vai lá, então no nosso caso a gente vai falar aqui de Nova York. Então você vai lá e você olha Nova York e o próprio Google, ele te dá algumas informações da cidade, de fotos, então você pode escolher. E aí uma forma legal para você fazer, né, então assim, primeira coisa, marca seu hotel, marca onde você tá, que ali é o ponto seu de referência para saídas ali dos dias, e aí você coloca os lugares que você quer ir, e aí você verifica quais estão mais próximos. Então, como eu falei no My Maps, você cria, né, aqui no caso já está separado por dia, mas você vai lá criar, você põe uma informação de um lugar que você quer visitar. Um outro lugar legal, né, que eu indiquei, dentro do nosso site também, você pode olhar nas dicas úteis, né, que são os lugares, né, que você pode ir, são as atividades que você pode comprar, né? Então aqui tem alguns exemplos só, né, na tela que você pode dar uma olhada, mas aqui se você clicar, né, mais coisas para fazer, você escolhe exatamente o lugar que você está indo, né? Então, como exemplo lá, né, eu dei de Nova York, então eu vou escolher aqui, né? Aí você, no caso, coloca os dias que você vai estar indo, então 25 a 30, eu estou supondo aqui, né? É bem genérico. E aí ele vai sugerir algumas coisas muito legais para você fazer. Tem os preços das atividades, né? Então, como é que você faz isso conjugado com o My Maps? Então, você fala assim, bom, deixa eu ver o que é legal aqui para mim, né? É interessante que você consegue separar, né, o que é ingresso, o que é um tour. Então, eu quero fazer um tour específico, então aí você consegue marcar. No meu caso, quando eu fui para Nova York, nós fizemos alguns tours, né? Eu sou cristã evangélica, sou batista, e aí eu fiz o tour do Harlem, né? É muito interessante, que fala da música e fala da cultura gospel. E depois eu fiz um segundo tour, né, que fala sobre a cultura gospel, e a gente fez uma visita ali no Brooklyn, numa igreja que é ganhadora de prêmios, assim, tem um coral maravilhoso. Então a gente, além de ouvir da história ali com os guias, a gente visitou essa igreja do Brooklyn, tá? Então você pode preparar assim, dessa forma. Então você
coloca, né, as informações dentro do My Maps e aí você consegue visualizar, poxa, tá vendo aqui que eu coloquei cores? Então, porque exatamente os dias e as cores do que eu iria fazer, então eu coloquei, e aí o interessante, quando você especifica mais detalhadamente, então esse aqui era o gráfico geral, mas aí você pode criar um gráfico para você onde você tem o dia, né? Então, aqui no meu caso, eu criei né, por o dia, eu fui lá em 18 de abril, né? Então, foi o dia que eu cheguei, então tem desde lá da minha saída do aeroporto, né? Então, que você pode ver aqui a saída do aeroporto, né? Então, eu tinha, assim, tudo esquematizado, então... a Grey Line, que foi um ingresso que eu comprei também, que eu achei bem legal, né? Que tem vários tours de vários dias. Então, você consegue pegar o ônibus, porque Nova York é uma loucura para você dirigir, é muito caro estacionamento, então não recomendo, gente. Depois é uma outra dica aí que eu vou dar de Nova York, como se locomover lá. Mas assim, no caso de fazer um roteiro, independente do local, você coloca os lugares que você vai. Tá vendo aqui que eu olhei e estava tudo concentrado numa região. Então aqui eu fiz tudo caminhando. E aí eu marquei cada ponto. Então, né, da onde eu saía, o que tinha. Então aqui, ó, tá vendo, ó? E aí eu consigo ver, né, ó, esse trecho eu vou fazer a pé. Então aqui, ó, Allen Street, Little Italy, Café Roma. Então a gente foi indo, parando nos locais. E aí, aliado a esse roteiro visual que você pode depois ter no seu celular, a gente faz uma planilha, mas isso é uma outra história que eu vou estar passando para vocês outro dia, tá? Mas assim, usem essa ferramenta, é muito, muito legal. Você consegue ter uma visão bem clara do seu dia, e aí poxa, mas eu não consegui, não deu tempo de fazer isso e isso. Beleza, você tá tudo ali, né, na planilha sua e no seu My Maps, você transfere aquela informação para o dia seguinte e aí você vai complementando. Poxa, descobri um lugar legal, poxa, coloca lá também dentro do seu roteiro, tá? Então, fica a dica, use o My Maps para qualquer roteiro que você quiser. Compre os ingressos com antecedência, mas isso é uma outra coisa. Eu já deixei o link lá no nosso site. Se você for lá no resumo das dicas úteis, você vai ter lá, né, as atividades que você vai fazer. Aí você busca, ele já te sugere várias atividades e aí você pode começar a construir o seu roteiro, tá bom? Fica com a gente que a gente vai continuar dando dicas para vocês aí, tá bom?